O Saber Direito desta semana vai interessar diretamente aos concurseiros. Nas aulas sobre concursos públicos, você vai ver direitos básicos, ações afirmativas, editais, procedimentos nos concursos, recursos, convocações e nomeações. As aulas são com o professor Max Kolbe. Olá pessoal, meu nome é Max Kolbe, sou professor de Direito Constitucional e advogado especialista em concursos e servidores públicos. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado pela participação. Nós iremos para a nossa quarta aula do curso Direito do Concurso Público dentro do Direito Constitucional. Uma abordagem clara, direta e bem precisa sobre a problematização do Instituto do Acesso ao Cargo em Emprego Público, quando muitas das vezes acaba por ser judicializado. Nessa quarta aula, nós iremos iniciar com o Instituto do Cadastro Reserva, esse instituto que já deu muito o que falar no país inteiro, ainda mais quando se judicializa a questão. Vamos lá. Primeiro, o que seria um cadastro de reserva? Pessoal, um cadastro de reserva, numa definição muito simples, foi criado pela administração pública para ter candidatos aprovados em concursos públicos aptos a preencher uma vaga na administração pública direta ou indireta, a fim de não impedir, de não suspender a prestação do serviço público à sociedade. Acontece que esse instituto já trouxe muitos problemas. Primeiro, antes de 2012, o próprio Supremo Tribunal Federal entendia que aprovados em concursos públicos dentro do número de vagas pré-estabelecidas no edital tinham mera expectativa de direito à nomeação. A jurisprudência foi evoluindo e, com o passar do tempo, passou a se reconhecer que o aprovado no concurso público dentro daquelas vagas pré-estabelecidas no edital, até o prazo de validade do concurso público, teriam de ser obrigatoriamente nomeados, exceto se a administração pública demonstrasse que não tinha dotação orçamentária para nomeá-lo. Com o cadastro de reserva, ou também para aqueles candidatos que são excedentes no concurso público, que é basicamente a mesma regra, a questão jurídica ela é um pouco diferente daquele que é aprovado dentro das vagas do concurso público. Por quê? Primeiro que, aprovado num cadastro de reserva, a jurisprudência vai entender que possui, a princípio, mera expectativa de direito de ser nomeado. Ou seja, se você realizar um concurso público, única e exclusivamente de cadastro reserva, ou se você estiver num cadastro de reserva, não há garantia nenhuma de você ser, a princípio, nomeado. Por quê? Porque você teria apenas uma mera expectativa de direito de ser nomeado. Acontece que a jurisprudência também foi evoluindo, foi apreciando, no caso concreto, as discussões relacionadas ao Instituto Cadastro de Reserva. E aí passou a se reconhecer algumas situações em específico que haveria a convalidação daquela sua mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação. Por exemplo, houve centenas de ações dessas, para falar a verdade, mais de milhares, só no meu escritório quanto ao tema afeto a cadastro de reserva e concurso público de algumas empresas públicas e sociedades de economia mista da administração pública indireta federal. O que acontecia? Concursos como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, se realizava concursos públicos a título eminentemente, exclusivamente de cadastro de reserva. E aí havia um agravante, que colocava lá cadastro de reserva com 2.000 vagas. Olha só, olha a problematização. Realizava um concurso público para o candidato ficar num cadastro de reserva, mas estipulava 2.000 vagas. Durante o prazo de validade do concurso público, e aqui eu vou me referir especificamente a Banco do Brasil e Caixa, para fins de contextualização de aula, até porque houve centenas de casos já julgados
pelos mais variados tribunais do país em processos públicos. Então, voltando, Banco do Brasil e Caixa, no prazo de validade daquele concurso público a título eminentemente de cadastro reserva, em vez de contratar o aprovado no concurso público, terceirizava a atividade fim do cargo com empresas terceirizadas. Então, em vez do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal contratar o aprovado do concurso público para o preenchimento daquela vaga, pagava um terceirizado para exercer aquela atribuição. Ora, enquanto esse terceirizado exercia aquela atribuição nas dependências do Banco do Brasil e da Caixa, jamais, em hipótese nenhuma, iria se contratar o aprovado no concurso público. Porque, ora, se a necessidade do banco está sendo preenchida por meio de uma mão de obra precarizada, por um terceirizado, indago. Para que eu vou contratar um aprovado no concurso público, levando em consideração todos os encargos trabalhistas, tributários, dentre vários outros, que esse empregado vai me trazer? E assim foi acontecendo. O Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, em vez de contratar esses aprovados, preferia terceirizar as atribuições. E eles alegavam que, em virtude do aprovado, em virtude do candidato ter sido aprovado num cadastro de reserva, eles não teriam esse direito a ser contratado, porque havia uma mera expectativa. Olha, eu te contrato se eu quiser te contratar. Me parece que essa era uma situação arbitrária, não razoável e absurda. Porque nós não podemos esquecer que, ora, ainda que você venha a ser aprovado num cadastro de reserva, ainda que haja uma mera expectativa de direito de você ser contratado, essa mera expectativa de direito é um direito. Eu vou repetir. Ainda que você tenha uma mera expectativa de direito em ser contratado, essa sua expectativa de ser contratado é um direito. Tanto é um direito que, se houver o desrespeito, como houve no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal, a jurisprudência passou a reconhecer o direito daqueles candidatos aprovados em serem contratados. Porque o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, só a título de exemplificação de aula, estavam preterindo esses aprovados por uma mão de obra precarizada. Mas isso aconteceu no Brasil inteiro e em várias outras empresas públicas e sociedades de economia mista. E só a título de esclarecimento, o valor que se paga unitariamente para um empregado terceirizado é muito maior do que o salário, a princípio, daquele que deveria preencher o cargo público em caráter efetivo após a sua aprovação num concurso público. Além do mais, esse Instituto Cadastro de Reserva foi, inclusive, num caso específico de uma ação do escritório, julgada aqui em Brasília como um cadastro de reserva inconstitucional, pelo juiz do trabalho, Paulo Henrique Blair. E aí eu não vou me recordar qual seria a vara do trabalho. Peço até escusas se eu estiver aqui confundindo o nome do juiz que declarou o cadastro de reserva inconstitucional, no âmbito aqui da Justiça do Trabalho do Distrito Federal. Mas numa tese criada pelo escritório, onde nós dizíamos que esse instituto, da forma como ele estava sendo realizado pelo Banco do Brasil e pela Caixa, era inconstitucional. Inconstitucional por quê? Primeiro que essas duas empresas, uma empresa pública e uma sociedade de economia mista vinculada à União, realizavam concursos públicos a título de cadastro de reserva numerado. Aí criaram uma subdivisão, criaram uma jabuticaba num instituto que já nem existe legalmente falando em nosso país. Porque nós temos um cadastro de reserva, aí eles criaram
sabe-se lá por qual motivo, um cadastro de reserva numerado, estabelecendo vagas para fins de serem preenchidas. Lá se falava, no edital do concurso, olha, cadastro de reserva com 2.000 vagas. Então, nós criamos uma tese para falar que esse instituto, com base na Constituição, só poderia ser válido se houvesse lei em sentido formal estabelecendo, mas aí geraria uma problematização muito maior. Porque se a Justiça eventualmente reconhecesse a inconstitucionalidade do cadastro reserva, ainda que numa demanda com eficácia entre as partes do processo, porque foi em sede de controle difuso de constitucionalidade, isso poderia gerar efeitos, inclusive, para aqueles que já tinham sido contratados. Porque, ora, se o cadastro de reserva é inconstitucional, então, a princípio, me parece que o concurso seria o quê? Anulado. Mas não era isso que se pretendia. O que se pretendia era que se fosse reconhecida a inconstitucionalidade do cadastro de reserva, como de fato foi nesse processo específico, e que se reconhecesse, por consequência dessa inconstitucionalidade, o direito à nomeação daquele aprovado. Porque, a princípio, o Banco do Brasil diz quantas vagas, ainda que a título de cadastro reserva, seriam preenchidas, e em vez de contratar o aprovado no concurso público, acabou por preteri-lo com uma mão de obra terceirizada. Isso tanto é verdade que logo em seguida o Banco do Brasil realizou um TAC, um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Trabalho, aqui da 10ª região, e nunca mais na história do nosso país, a não ser que haja uma alteração quanto a isso, o Banco do Brasil poderá realizar um concurso público a título exclusivamente de cadastro de reserva. Então, o Banco do Brasil até pode realizar concurso público, mas não mais só a título de cadastro reserva. Deve pelo menos estabelecer uma vaga para o preenchimento de determinado cargo. Quando nós criamos essa tese, essa ação, que beneficiou centenas, milhares de aprovados no Brasil afora, eu jamais poderia imaginar as consequências que essa ação teria. Então, o fato é que o cadastro de reserva, ele gera uma mera expectativa que você, candidato, será aprovado durante o prazo de validade do concurso público, mas conforme o próprio Supremo já disse no recurso extraordinário 837.711 do Estado do Piauí, existem algumas hipóteses, para te falar a verdade, 3 ou 4, que vai convalidar essa mera expectativa de direito em você ser contratado em direito subjetivo à nomeação, como preterição, por meio de uma mão de obra precarizada, quando demonstrar a arbitrariedade da administração pública em não te contratar. Por exemplo, a vaga, a dotação orçamentária, há interesse no preenchimento da vaga, ela simplesmente não te contrata porque não quer te contratar, não te nomeia porque não quer te nomear. Quando houver a demonstração de desobediência da ordem classificatória do concurso público, o candidato de número 100 é nomeado em detrimento dos 99 da frente dele, isso é desobediência da ordem classificatória do concurso público. Enfim, então, nessas hipóteses, haveria a convalidação da mera expectativa de direito em direito subjetivo à contratação. Mas quando se reconhece a convalidação da sua mera expectativa de direito num cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação por meio da via judicial, muito se discute. O candidato furou a fila porque ele passou na frente de outros candidatos. Exemplo. Nesse concurso público do Banco do Brasil de 2012, salvo engano, a última contratação pelo banco estava girando ali próximo da classificação 560. Nessas ações judiciais, nós conseguimos fazer que candidatos acima da classificação 2.000 fossem contratados. Então, aquele candidato na classificação acima da classificação 2.000, e sabe-se lá qual, 2.100, 2.200, acabou sendo contratado
E aí, aquelas quase 1.500 pessoas que ele supostamente tinha passado na frente, falaram, ou poderiam falar, ele está furando a fila. Isso é um absurdo. Eu também teria, então, o direito a ser contratado, e não é bem por aí. O próprio Supremo Tribunal Federal entende que nomeação por ordem judicial não gera desobediência da ordem classificatória do concurso público. É por isso que, ainda que tivesse candidatos, que nesse caso específico do Banco do Brasil, tivesse tido o direito reconhecido de ser contratado numa classificação muito atrás da última nomeação, não fez com que todos aqueles que estavam na frente tivessem, então, automaticamente o direito a serem contratados. Mas isso é óbvio. Isso é óbvio por quê? Primeiro que o Supremo entende que, como eu disse, né, contratação por ordem judicial não gera desobediência à ordem classificatória. Por quê? Há um princípio na Constituição Federal do da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, salvo engano, ali no artigo 5º, inciso 35. Lá na Constituição vai se falar o seguinte, olha, a lei, ela não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ou seja, o candidato que estiver se sentindo prejudicado, ele pode propor uma ação judicial e ele não é obrigado a esperar que todos aqueles que estejam na frente dele proponham a mesma ação, porque senão haveria ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição. Então, se ele é o prejudicado, ele que propõe a ação judicial. E quando ele propõe essa ação judicial e tem o seu direito reconhecido judicialmente a ser contratado, essa decisão só vai gerar efeito entre as partes do processo, com eficácia interpartes. Por isso que a jurisprudência vem entender que não há que se falar em desobediência à ordem classificatória do concurso público. E isso gerou inúmeros problemas, até porque eu preciso reconhecer aqui que a mesma ação, com as mesmas provas, do mesmo concurso, candidato na classificação 2000 ganhou e, eventualmente, por um outro juiz entender de modo diverso, um candidato na classificação 800 teve a sua ação julgada improcedente. E aí, como explicar isso para o cliente, né? Olha, o candidato na classificação 2000 ganhou e ele assumiu o cargo, e você, com a mesma ação, com as mesmas provas, na classificação 800, perdeu e não vai assumir o cargo. Essa incoerência aconteceu algumas vezes e se era dito, inclusive, da tribuna desses julgamentos. Mas, a bem da verdade, órgãos do Poder Judiciário não são obrigados a concordarem com outros órgãos do Poder Judiciário. Juízes não são obrigados a concordarem com outros juízes, mas isso gera uma anomalia no sistema jurídico nacional. Acontece, mas deveria se uniformizar o entendimento. Por isso, as chamadas súmulas vinculantes, repercussão geral, para trazer mais segurança jurídica em casos como esse. Mas o fato é, para a gente finalizar o estudo sem querer esgotar o tema do cadastro de reserva. Cadastro de reserva, segundo o ministro Mauro Campbell do STJ, ele surge para que quando exista vaga, dotação orçamentária e necessidade, seja preenchido. A administração pública não pode tratar o cadastro de reserva ao seu bel prazer, à sua bel discricionariedade, de nomear o candidato se assim entender que deva nomeá-lo. Não, há regras. Porque, ainda que ele seja aprovado num cadastro de reserva, ele tem um direito a ser nomeado. E esse direito, não se esqueça, é direito fundamental de expressão de cidadania que outorga a ele, naquele conflito de normas, o direito ao livre acesso ao cargo de emprego público com a discricionariedade da administração pública, levando em consideração que esse acesso ao cargo público é direito fundamental,
é norma principiológica, norma cogente, deve, nesse eventual conflito de normas, ser levado mais em consideração do que a mera discricionalidade da administração pública. Então, sem esgotar o tema do cadastro reserva, quero passar para o próximo tópico, que seria o tópico relacionado a, vamos lá, seguindo aqui a ordem, subdivisão de provas entre níveis de escolaridade. Esse caso ele é muito interessante. Olha só que tema interessante. Aqui nós temos duas problemáticas: edital do concurso público para nível médio e nível superior, conteúdo programático do edital do concurso público. Veja, há inúmeros concursos públicos que vai se exigir Brasil afora a escolaridade de nível médio. O concurso público, por ele querer selecionar o melhor candidato, o mais bem preparado pelo critério da meritocracia para exercer o cargo em emprego público, deve, de fato, gerar ofensa à isonomia. Deve, de fato, trazer distinções para escolher o mais bem preparado. Muitos pensam dessa forma. Mas, a bem da verdade, essa ofensa à isonomia gera uma problemática maior quando se discute que se é um concurso público de escolaridade e ensino médio, por que não tão somente se cobrar no conteúdo programático matérias do ensino médio? Por que os senhores pegam um concurso público da Câmara ou do Senado de nível médio que se cobra inúmeras outras matérias, inclusive relacionadas a direito, informática, língua estrangeira, contabilidade, que não faz parte do conteúdo programático do ensino médio? Isso é um problema, porque estica demais a corda na análise da escolha do mais bem preparado para exercer o cargo em emprego público. Mas a jurisprudência vai entender, a bem da verdade, que independente de esticar muito essa suposta ofensa ao nível de escolaridade para o preenchimento de determinado cargo, se faz imprescindível para que se escolha o mais bem preparado para o exercício do cargo em emprego público, a fim de prestar com mais efetividade esse serviço público a toda a sociedade. Então, ainda que seja um cargo de nível médio, pode-se exigir no edital do concurso público ou na própria prova temas correlatos que não tenha a ver estritamente a grade curricular do MEC quanto ao ensino médio. Uma outra problemática é que, levando em consideração o alto índice de desemprego e a concorrência para fins de ingresso nesses cargos ou emprego público, muitas pessoas com escolaridade de nível superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, têm realizado os concursos públicos para nível médio, nível fundamental, enfim. Já teve até casos como esse no escritório, onde um candidato que já tinha mestrado, inclusive, aí eu vou, para evitar maiores constrangimentos, mestrado na UNB, passou num concurso para nível fundamental e aí não queriam deixá-lo assumir o cargo. É claro que após a judicialização ele teve sim um direito reconhecido a assumir aquele cargo. Muito comum em concursos que vai se exigir diploma de técnico em enfermagem, técnico em nutrição, técnico em radiologia, dentre vários outros cursos técnicos. Então, o edital do concurso público traz lá como requisito para fins de investidura naquele cargo ou emprego, que você tenha um diploma de técnico em nutrição, técnico em enfermagem, técnico em contabilidade, mas você já é nutricionista, você já é enfermeiro, você já é contador, com mestrado, doutorado, enfim. Realiza a prova, passa no concurso público e aí eles não querem deixar você assumir o cargo, porque você não tem um diploma de técnico em enfermagem, contabilidade, nutrição, enfim. Mas você é nutricionista, você tem um diploma, um nível de escolaridade acima. Nessa hipótese, a jurisprudência vai entender que quem pode mais, pode menos. Ora, se você tem um nível de escolaridade acima do exigido no edital, você não poderia ser obstado e impedido de assumir o cargo em emprego público, não faria o menor sentido. É claro que quando se fala em cargo público,
Perceba que a lei cria o cargo e a própria lei estabelece os requisitos para investidura no cargo. Um edital de concurso público não pode estabelecer exigências não constantes na lei, sob pena de ilegalidade. Porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão única e exclusivamente com base na lei. Princípio da legalidade, tanto da administração pública, no caput do 37 da Constituição Federal, como do próprio 5º e 2º da Constituição Federal, que é um direito e garantia fundamental. Não se esqueça que edital de concurso público não é espécie normativa primária, não é lei, muito menos espécie normativa secundária, atos normativos que visam regulamentar a aplicação da lei. Edital de concurso público, ainda que seja reconhecido pela jurisprudência como a lei que rege o concurso público, é só um edital de concurso público. É só um ato da administração pública sem força normativa, ao passo de criar obrigação ou restringir direito. Isso tanto é verdade que há inúmeras situações e exigências constantes em editais de concurso público que são declaradas ilegais. Por exemplo, você pega lá um concurso para nível médio de uma empresa de saneamento básico, por exemplo, CAESB em Brasília. E aí vai se cobrar psicotécnico, teste físico, para você exercer uma atividade administrativa numa empresa de saneamento básico, numa empresa de energia elétrica. Ora, não há lei estabelecendo essa exigência. Então essa exigência é o quê? Ilegal. Não pode ser exigida para fins de ingresso naquele emprego público. O próprio Supremo já disse, súmula vinculante, por exemplo, teste psicotécnico. O próprio Supremo já disse inúmeras vezes, eu só posso exigir o psicotécnico para fins de ingresso no cargo de emprego público quando a lei que cria o cargo estabelece o psicotécnico como pré-requisito para fins de investidura no cargo, quiçá no emprego público, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Então, editais de concurso público não podem ficar criando obrigações ou restringindo direitos, porque essas obrigações ou esses direitos devem vir previstos na lei. Tudo bem quanto a isso? Está claro? Então, pessoal, passando para o próximo tópico da aula, nós falaremos aqui sobre um outro tema absolutamente relevante para aqueles que estudam para concurso público, que diz respeito a prova objetiva, prova subjetiva e eventual possibilidade do Poder Judiciário anular essas questões de concurso público. A jurisprudência entende, de um modo geral, que não cabe ao Poder Judiciário fazer papel de banca examinadora. A jurisprudência entende, de modo geral, que não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo da banca, porque o Poder Judiciário não analisa mérito administrativo, vai fazer a análise da legalidade do ato administrativo, com exceções, é óbvio. Então, como regra, a jurisprudência vai entender, olha, não cabe ao Poder Judiciário fazer análise das questões de concurso público, sejam questões objetivas ou subjetivas, exceto em algumas hipóteses. Quando, por exemplo, for exigido na prova do concurso público questão que não constava o tema no edital do concurso público. Quando a questão objetiva ou subjetiva tiver erro absurdo teratológico. Então, essas são algumas hipóteses em que a jurisprudência vai reconhecer a possibilidade do Poder Judiciário anular uma questão objetiva, alterar o resultado de uma questão subjetiva de um concurso público, quando se exige tema fora do edital, quando, numa prova discursiva, a análise da correção fere a legalidade, fere o edital do concurso público, fere o espelho de prova, se exige do candidato acerto ou se retira dele pontuação
que não constava ali tecnicamente no edital do concurso público. Então, excepcionalmente, o Poder Judiciário pode sim anular questão objetiva de concurso público, pode sim anular questão subjetiva de concurso público, mas não como regra, como uma excepcionalidade. Há um caso absolutamente interessante julgado pela Justiça Federal de Brasília, onde o CESP, num concurso público para perito da Polícia Federal, tornou nula 4 questões, levando em consideração que havia uma investigação no âmbito do Ministério Público, que essas 4 questões já tinham sido cobradas em outra prova. E aí o CESP, por bem, tornou anular 4 questões. Ora, isso é um absurdo. Até porque o estudo para concurso público, os temas são os mesmos, as questões, elas já existem. Você estuda para concurso público realizando questão de outro concurso público, porque há uma possibilidade muito grande dessas mesmas questões caírem novamente em outros concursos públicos. E uma simples análise pelo Ministério Público, se aquelas questões tinham sido cobradas ou não em outro concurso público, não poderia fazer com que o CESP anulasse 4 dessas questões. Alguns candidatos prejudicados procuraram o nosso escritório e nós judicializamos para tornar aquelas 4 questões anuladas pela banca válidas. E pela primeira vez na história desse país, a Justiça reconhece a validade de questões anuladas pela banca examinadora, num caso para perito da Polícia Federal. Então, olha que interessante. Então, como dito, o Poder Judiciário excepcionalmente pode anular questão objetiva de concurso público, questão subjetiva, mas pode também tornar válida questão de concurso público outrora anulada pela banca examinadora. Interessante isso, né? Só não se esqueça que ele faz isso em caráter excepcional. Passando para o próximo tópico, diz respeito a um outro caso. Na realidade, esses casos afetos a concurso público, eles são sempre muito interessantes, né? Diz respeito à suspensão e cancelamento de concurso público e os efeitos decorrentes da suspensão ou do cancelamento de um concurso público. Via de regra, é um absurdo se cancelar concurso público. Por quê? Concurso público cancelado é demonstração de fraude, de ilegalidade. Quando o concurso público ele é cancelado, vários candidatos judicializam, e nós também já judicializamos, e pleteiam aí direito a um dano material e a um dano moral. Nas hipóteses de cancelamento, quando o concurso público ele não mais vai acontecer, a jurisprudência até entende a possibilidade de você ter de volta a taxa de inscrição a título de dano material. Mas ainda não se reconhece, e deveria se reconhecer, ainda que de forma dificultosa, o dano material dos custos que o candidato teve em estudar para o concurso, compra de livro, de apostila, de preparatório, de viagem de comida, de hospedagem, de traslado, de transporte, de tudo. Porque o candidato, ele gasta algum dinheiro para a realização daquela prova, acreditando, pelo princípio da boa-fé, que tudo vai transcorrer corretamente, dentro da legalidade, e que, se ele é aprovado, vai ser nomeado para o exercício daquele cargo, emprego público. E aí, por falha da administração pública, seja a segurança, seja qual for a falha, o concurso é cancelado. Então, a jurisprudência vai entender nessa hipótese que caberia a ele, no cancelamento, um direito à indenização a título de dano material e, quando ele já tiver sido aprovado, dentro das vagas, a possibilidade também de um dano moral. Na hipótese de suspensão de concurso público, não se reconhece esse direito ao dano material ou ao dano moral, porque concurso suspenso é um concurso que poderá voltar a ter vigência, validade. Então, essas hipóteses de deferimento de dano material ou dano moral só vai acontecer
quando o concurso público for o quê? Cancelado. Mas há também a hipótese do concurso público acontecer, e aí o bonito do prefeito, do governador, ou sabe-se lá de qual autoridade competente, após o término do concurso público, não homologa o resultado final. Muito comum em alguns municípios do estado de São Paulo. Já aconteceu algumas vezes. Então, o candidato presta o concurso público, ele é aprovado no concurso público, mas ele precisa que haja a homologação do resultado final, que é tão somente um ato administrativo para falar o concurso, ele aconteceu, transcorreu dentro da legalidade e nós temos aprovados, aptos a nomear para o preenchimento do exercício daquele cargo. E mais o bonito lá da autoridade pública não homologa o resultado final. Isso é absolutamente ilegal. Nós entendemos que quando o concurso público ele acontece, o ato de homologação do resultado final do concurso, ele deixa de ser um ato discricionário do administrador para ser um ato vinculado. Há uma obrigatoriedade por parte do administrador na prática do ato de homologar o resultado final do concurso público. Por quê? A homologação do resultado final do concurso público vai gerar direitos ao aprovado. Direitos, inclusive, se aprovado dentro das vagas, de ser nomeado durante a validade do concurso público. Se o administrador não realiza a homologação do resultado final, pode o candidato judicializar, exigindo que ele assim o faça, inclusive com a aplicação de multa de astreintes pelo descumprimento da decisão do Poder Judiciário. Tudo bem? Então, que fique claro. Nas hipóteses de cancelamento de concurso público, há possibilidade de indenização a título de dano material e moral. Nas hipóteses de suspensão, não há. E quando o concurso público ele é finalizado, o administrador tem a obrigatoriedade, por se tornar um ato vinculado, de homologar o resultado final desse concurso público. Iremos falar agora sobre o teste psicotécnico para fins de ingresso em cargo ou emprego público, o exame psicológico. Como eu disse há pouco, o psicotécnico ele é aceitável para fins de ingresso no cargo ou emprego público, desde que haja lei em sentido material e formal estabelecendo o psicotécnico como pré-requisito para fins de investidura no cargo. Então, o cargo público ele é criado por lei. Se a lei, quando cria o cargo público, não estabelecer para fins de requisitos para investidura naquele cargo, a obrigatoriedade, a necessidade da realização do psicotécnico, o edital assim não pode ou fazê-lo, sob pena de ilegalidade. Acontece que muitas das vezes, ainda que a lei estabeleça o requisito da realização do psicotécnico para fins de investidura no cargo, o psicotécnico ele é sempre, ou na grande maioria das vezes, realizado de forma subjetiva. Os parâmetros estabelecidos, muitas das vezes, nesses exames psicotécnicos Brasil afora, são subjetivos ao passo de não fazer uma análise clara, objetiva, concreta, sobre a eventual possibilidade daquele candidato exercer ou não aquele cargo público. Há reprovações absurdas ao afirmar que determinado candidato não teria, então, o perfil psicográfico, não teria o perfil, eventualmente, para ser policial, para ser juiz, para ser promotor. Ora, as pessoas podem mudar. Falar que determinado candidato não possui o perfil para ser policial, na minha visão, isso é uma teratologia sem precedentes. As pessoas, a partir do momento que exercem determinada atribuição, determinada função, elas acabam por imbuir-se
no próprio perfil para o exercício do cargo. Muda a forma de falar, muda o comportamento pessoal e íntimo das pessoas, tudo pode mudar. É absolutamente subjetivo falar que determinada pessoa não tem vocação para exercer aquele cargo público. Como fazer análise num exame psicotécnico objetivamente, para se concluir que você tem ou não vocação, que você tem ou não perfil para o exercício de determinado cargo público. Há uma outra hipótese absurda, que é um teste de concentração nesses psicotécnicos, onde candidatos com notas altíssimas, numa prova objetiva, numa prova subjetiva, que passam em todos os demais testes do próprio psicotécnico, mais de 3 subtestes para fazer uma análise se o candidato tem ou não concentração, ele erra lá 2 deles e assim é eliminado do concurso público. Vem cá, será que esse teste, ele faz análise objetiva para afirmar com segurança que esse candidato tem ou não concentração para o exercício de determinado cargo público? Ora, a nota dele foi uma das melhores na prova objetiva. Na prova subjetiva, concurso com questões super complexas de matemática, de física, de engenharia, vai falar que esse candidato não tem concentração para ser perito, eventualmente, da Polícia Federal, de uma Polícia Civil? Então perceba que muitas das vezes a falta de segurança ou a subjetividade nesse exame psicotécnico, ainda que a lei permita a sua exigência para fins de ingresso no cargo de emprego público, essa ausência de objetividade, como essa valoração subjetiva enorme desse exame, faz com que o Poder Judiciário declare ele nulo, peça uma reaplicação do teste e, se o candidato assim for aprovado, vai exercer o cargo público sem maiores pormenores. Mas é muito comum candidatos serem reprovados no exame psicotécnico, inclusive sendo taxado pejorativamente pelos colegas como aquele que possui um problema psiquiátrico, e isso não necessariamente seja uma verdade. Tudo bem? Iremos falar agora de um outro tópico que tem gerado uma preocupação enorme no Brasil inteiro, que são os TAFs, os testes de aptidão física em concursos públicos. O grau de exigência, muitas das vezes cobrado nesses testes, tem gerado, inclusive, em várias situações, o óbito de candidatos quando da realização dos TAFs. Ora, será se eu preciso exigir num teste de aptidão física para fazer a simples análise se o candidato é apto fisicamente para o exercício do cargo, exigir um teste tão complexo ao ponto de submeter alguns candidatos ao óbito? É óbvio que não. É óbvio que a administração pública não está agindo com razoabilidade. Pelo menos uns 3 a 4 candidatos só nesses últimos tempos morreram ao realizar testes de aptidão física. Está na hora de se começar a tratar esse assunto com mais seriedade e mais razoabilidade. Até porque a lei não fala que eu preciso matar você para saber se você é apto para exercer um determinado cargo público. A bem da verdade, a lei, quando vai estabelecer um requisito do teste de aptidão física para análise de eventual cargo público, fala, olha, o candidato é um pré-requisito para investidura no cargo ele ter capacidade física. Mas a lei não fala quais testes, quais provas, quais exercícios, em que grau de dificuldade ele precisa fazer para ser apto para fins de ingresso no cargo público. Aí você pega várias bancas examinadoras, vários administradores, sem nenhum parâmetro de razoabilidade, e começa a cobrar, em teste de aptidão física, exercícios de crossfit, por exemplo. Para saber se você tem capacidade física ou não para o exercício de determinado cargo público.
Pessoal, olha, desculpa a emoção posta quanto ao tema TAF, mas a gente já tem visto candidatos fraturar a perna, vir a óbito, ter lesões gravíssimas, ter de entrar em piscina, como aconteceu aqui já no concurso para a Polícia Militar de Brasília, no período do mês 6, 7, junho ou julho, com a temperatura baixíssima, sem ter o direito de entrar na piscina por aquela questão climática, ter que pular e simplesmente travar o corpo, quase sendo afogado, porque não conseguia nadar numa temperatura tão baixa. O fato é que quando a lei, e aí é óbvio, né, eu só posso estabelecer o TAF como pré-requisito para investidura no cargo, eu só posso exigir do candidato o TAF se a lei assim estabelecer como pré-requisito. Mas a lei, quando estabelece pré-requisito, ela fala, olha, o candidato deve ter boa capacidade física. E o que nós entendemos? Nós entendemos que o edital do concurso público, até porque a lei não é uma norma em branco que permite a complementação pelo edital. O edital nem é ato normativo secundário, é regulamentar a aplicação de lei. Aí eu teria que ter um decreto. Mas a ausência de lei para regulamentar um concurso público a nível nacional traz essas atrocidades. E aí os editais de concurso público acabam por estabelecer quais testes, em qual grau de dificuldade ou quais exercícios o candidato deve fazer para demonstrar ter capacidade física ou não. Inclusive de forma absurda, exigindo quase 4 TAFs para demonstrar que o candidato é capaz ou não para exercer determinado cargo público. Aqui eu não vou me recordar se foi o último concurso da Polícia Federal, da PRF, que o candidato foi submetido a 4 TAFs. Ora, ele não já realizou um antes de ir para o curso de formação? Para que ele vai ter que realizar mais 3? Porque teve um candidato do escritório que no último TAF, no 4º TAF, ele se machucou. E aí foi eliminado do concurso público. Ora, mas ele não já demonstrou outras 3 vezes ter capacidade física para o exercício daquela atividade policial? É razoável que ele fosse eliminado? Óbvio que não. Então, para concluir, deixando claro, até por uma impossibilidade de tempo, vou retomar esse assunto na 5ª aula. Há candidatos que reprovam no teste de natação por 1 segundo, mas 1 segundo é um piscar de olho, é o dedo do examinador. Mas será que a ausência desse 1 segundo dele completar esse exercício vai falar que ele não teria capacidade física para o exercício do cargo? É óbvio que não. Enfim, para finalizarmos a aula e irmos para as questões, eu só quero deixar claro que eu só posso fazer a exigência do TAF se a lei assim estabelecer como pré-requisito para o exercício do cargo. A lei não estabelece quais exercícios, em qual intensidade ou quais aparelhos o candidato deve fazer para demonstrar ter boa capacidade física. Ao passo que eu acho um absurdo, a bem da verdade, o edital regulamentar isso, porque estaria criando direitos ou restringindo obrigações. A ausência de uma norma regulamentadora a nível nacional quanto ao tema possibilita essas atrocidades e faz com que centenas de ações sejam judicializadas a cada concurso para que o Poder Judiciário diga, no caso concreto, o que é ou não legal, ao passo de permitir, infelizmente, que entendimentos diversos de magistrados diversos façam com que haja decisões diversas em casos similares, prejudicando aquele candidato que, por óbvio, não teve o direito de participar das demais etapas do concurso público. Eu não quero esgotar o tema daria aqui mais umas 2, 3 aulas, mas preciso ir para as questões. Então, finalizando assim a aula 4, eu agradeço a participação de todos e vamos agora para as nossas questões. Com base nos exames psicotécnicos, assinale a alternativa correta. A avaliação psicológica deve ter critérios objetivos que devem ser previamente estabelecidos em edital, mas não precisam ser compatíveis com as atribuições normativas do cargo. B. Segundo o STF, o exame psicotécnico para ser admitido em concurso público deve estar previsto em lei e conter critérios objetivos de reconhecido caráter científico, sendo prescindível, cuidado com essa palavra, a possibilidade de reexame na esfera administrativa. C. Os exames psicotécnicos e psicológicos são totalmente aceitos como etapas de concurso público,
desde que haja previsão legal. E D, nenhuma das alternativas corretas. E aí, pessoal, qual que é o item correto dessa questão? Essa questão ela teve uma maldade, uns peguinhas aqui. Mas o item correto é o item de letra C. Tudo bem? Por que que o item A estaria errado? Quando fala que o psicotécnico não precisa ser compatível com as atribuições do cargo. Está errado. Ok? O item B estaria errado por causa dessa palavra aqui, olha, prescindível. Prescindível é que necessita da possibilidade de reexame na esfera administrativa. Isso não é necessário, ok? E quando o item D fala nenhuma das alternativas, torna o item D o quê? Errado, porque o item C estaria correto. Então, vamos agora para a próxima pergunta. Com base no que estudamos sobre o TAF, marque a alternativa correta. O teste de aptidão física somente pode ser exigido se houver previsão na lei que criou o cargo. P. O TAP pode ser etapa cobrada em qualquer concurso, independentemente do cargo. C. Havendo lei que instituiu a realização de teste de aptidão física para determinado cargo, não é necessário que essa previsão também seja elencada no edital. E D, nenhuma das alternativas. Pessoal, qual que é o item correto dessa questão? É o item de letra A. O teste de aptidão física somente pode ser exigido se houver previsão na lei que criou o cargo. Por que que os demais itens eles estão errados? O B fala assim, o TAF pode ser etapa cobrada em qualquer concurso? Não. Tudo bem? Só naquele concurso que a lei traz o TAF como requisito imprescindível, necessário para o exercício do cargo. C. Por que que o C estaria errado? Fala, ó, havendo lei que institui a realização do TAF para determinado cargo, não é necessário que essa previsão também conste no edital. Aí é absolutamente necessário que a previsão conste no edital do concurso público. E quando o D vai falar que nenhuma das alternativas está errada, o item dele está errado porque o A é uma alternativa correta da questão. Tudo bem? Concluímos então aqui as questões. Eu gostaria de agradecer a participação de todos. Espero que os senhores tenham compreendido bem questões afetas ao TAF em concurso público, a teste psicotécnico, a cadastro de reserva. São várias variantes que faz com que esse estudo do direito do concurso público, no âmbito do direito constitucional, torne uma matéria de interesse de milhares de candidatos no Brasil afora, até porque é algo novo, é algo inovador, sem muita doutrina quanto ao tema, sequer aula sobre o assunto. Motivo pelo qual eu espero os senhores e convido os senhores a participarem na nossa quinta e última aula sobre direito do concurso público no âmbito do direito constitucional. Só fazendo uma rápida recordação que cadastro de reserva gera mera expectativa de direito à contratação, mas há hipóteses em que esse cadastro de reserva lhe otorga o direito subjetivo à contratação. Deixo claro também que tanto o teste psicotécnico quanto o TAF só podem ser cobrados em concurso público se a lei que instituiu o cargo assim o exigir. O teste psicotécnico, ainda que possa ser cobrado em concurso público, se tiver caráter subjetivo, será declarado ilegal. E há algumas exigências não razoáveis no teste de aptidão física, que também devem ser considerados ilegais, ao passo de permitir que os candidatos prossigam nas demais etapas do concurso público e, se assim for aprovados, devem ser nomeados e empossados, observado a ordem classificatória do concurso público. Eu agradeço a participação de todos e até a próxima aula. Muito obrigado. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube, TV Justiça Oficial.